Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora em funções. Eu coloquei aqui um exemplo de dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, e vou falar para você que função em matemática é uma relação especial entre dois conjuntos não vazios, onde que para cada elemento do conjunto principal, do conjunto A, vamos dizer assim, do primeiro conjunto, existe somente um único elemento no conjunto B, que corresponde a uma lei de formação. Então, vou determinar uma lei de formação, e esse conjunto vai ter um único representante lá no outro conjunto, no conjunto B, vamos dizer assim. E todos os elementos do primeiro conjunto, que é o conjunto A, eles vão estar representados. Não vai faltar representação do conjunto A no conjunto B. Eu vou dar um exemplo agora do cotidiano que talvez facilite o entendimento. Vamos pensar o seguinte, antes da gente entrar nessa parte aqui do conceito matemático, vamos pensar no conceito cotidiano, do dia a dia. Imagine uma empresa, uma firma, uma fábrica, qualquer coisa. Imagine um lugar onde vocês trabalham. Imagine um lugar onde vocês trabalham. Lá existem vários cargos e salários, certo? Então, vamos partir do seguinte: para determinar um salário, para existir um salário, tem que existir um cargo. Ninguém dá dinheiro do nada, né? O RH lá da empresa não vai distribuir dinheiro do nada. Ele dá o dinheiro desde que exista um cargo, desde que exista alguém fazendo alguma coisa. Ótimo. Então, vamos imaginar o seguinte: os cargos é o conjunto A. O conjunto A é formado por todos os cargos da sua empresa. Todos os cargos da empresa onde você trabalha. Existe o cargo de porteiro, faxineiro, técnico, supervisor, sei lá, até diretor, até o topo aí da empresa, diretor. Então, todos os cargos estão ali, no conjunto A. Todos os salários estão no conjunto B. Todos os salários têm a representação ali no conjunto B. E o que acontece? Para cada cargo dessa empresa, existe somente um salário. Ninguém ganha dois olerites. Todo mundo ganha um olerite só. Não importa que o olerite seja gordo, gigantesco, 100 mil reais. Não importa. Importa que ele só tenha um olerite. Então, o que acontece? Você tem para todos os cargos apenas um salário. Então, a gente já tem a primeira parte que forma a relação especial para ser considerada função, né? Para ser considerada uma função, que a gente vai falar que o salário é em função do cargo. Então, a primeira parte a gente já conseguiu descobrir, que é o quê? Que para cada cargo existe só um salário. Guardem bem isso, só existe um salário para cada cargo. Beleza. Segunda coisa, existe algum cargo na empresa, não importa qual, que não receba salário? O cara vai lá de graça. Todo dia ele entra lá de graça. Ele fica lá, senta, trabalha, limpa, escreve e tal, de graça. Nunca recebe. Não existe. Então, todos os cargos, todos eles, sem exceção, desde o cara que troca a lâmpada até o cara que assina as promissórias da empresa, todos os cargos têm salário. Então, essa é a segunda e última condição para que uma relação seja considerada função. Então, a relação cargo, salário, é uma função. Uma função do quê? O salário é em função do cargo. O salário é em função do cargo. Existe cargo sem salário? Não. Todos os cargos têm salário? Sim. Quantos salários tem cada cargo? Um. Só um. Legal. Então, no conjunto A dos cargos, não existe cargo sobrando, sem salário. Cargo sem salário não existe. Todos os cargos têm salário. Quantos salários tem? Um. No conjunto P, que é dos salários, existe salário sem cargo? Olha que pergunta, existe salário sem cargo? Numa empresa, na realidade, não, mas na, se a gente for analisar matematicamente, sim, existe salário sem cargo. Eu posso definir vários salários. Eu posso ter salário de 100 mil reais, só que não existe cargo. Eu tenho condições de pagar 100 mil reais para um funcionário. Eu tenho condições de promover um funcionário, eu tenho condições de aumentar o salário dele 10 vezes, 5 vezes, 3, sei lá, quantas vezes eu quiser. Então, o meu, a minha quantidade de salários, ela é quase que infinita, depende da capacidade da minha empresa. Se eu trabalhar numa Globo, eu posso pagar o salário que eu quiser. Se eu trabalhar numa empresa de fundo de quintal, sei lá.
Posso pagar só um pouquinho. Você está entendendo? Então, eu posso pagar o quanto eu achar que devo pagar. Agora, a quantidade de cargos, ela é fixa. Não tem jeito, só se eu for criando outros cargos. Mas aquela quantidade de cargos está ali. Agora, os salários eu posso aumentar o quanto eu quiser. Então, desculpa. Então, o que acontece? A quantidade de salários, ela pode sobrar. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário lá que ganha R$ 3.250. Tem outro funcionário que ganha R$ 4.000. Tem outro funcionário que ganha R$ 500. Tem outro funcionário que ganha R$ 700. Tem outro funcionário que ganha R$ 25.000. Mas eu poderia pagar 35 mil, 40 mil, 50 mil, 70 mil, 80 mil. Eu poderia pagar. Só que não surgiu ainda alguém com a capacidade para receber esse salário. Então, o que pode acontecer? É isso aqui que a gente está vendo aqui. Ó. O conjunto A e sobra elementos no conjunto B. Agora vamos partir aqui para o conceito matemático. Então, em funções, eu tenho dois conjuntos, A, 0, 1, 4, e B, menos 1, 0, 1, 2, 5. Legal. Escolhi aí dois conjuntos. Lembra de teoria dos conjuntos, que a gente viu nas aulas anteriores, e o diagrama de Euler vem, que é para a gente exemplificar esses conjuntos de uma forma, uma visualização mais fácil. Eu determinei uma relação R1. Relação R, relação 1, relação 1. A relação 1, o que é? É formada pelo par ordenado XY, X que pertence aos elementos do conjunto A, e Y que pertence aos elementos do conjunto B. Esse par ordenado pertence ao quê? A relação A por B. A em relação a A relacionado com B. A vezes B. Estou relacionando os elementos de A com B. Eu estou fazendo uma relação entre esses dois conjuntos. Tal que Y, que são os elementos de B, a gente chama Y, todos os elementos que pertencem ao conjunto B, B é o conjunto, né? Y são os elementos que estão lá dentro. X, A é o conjunto. X são os elementos que estão lá dentro. Então, quis dizer o quê? Tal que, para existir essa relação, Y são os elementos de B, é igual ao quê? Aos elementos de A mais 1. Então, eu peguei os elementos de A. Quais são os elementos de A? 0, 1, 4. Aí eu peguei cada elemento de A e somei 1. Somei o número 1 no elemento de A. E vi se tem uma correspondência em B, que é o conjunto B. Tem que existir, senão não é função. Se não tiver correspondência, se faltar um, não é função. Se faltar um cargo sem salário, dançou, não tem a função salário em função do cargo. Não existe. Tem que ter, todos os cargos têm que ter salário. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 0, 0. 0 é um elemento de X. Mais 1 quanto dá? Dá 1. Um elemento de B é. Então, bateu. Outro elemento de A. 1. 1 mais 1, 2. A formação? 4. 4 mais 1, 5. Então, aqui eu tenho uma função. Isso aqui é uma função. Eu posso determinar uma função. Por quê? Todos os elementos de A têm um correspondente em B. Cada elemento de A só tem um correspondente em B. Entendeu? Então, isso é considerado uma função. Aí você fala, mas sobrou elemento em B. Sobra, às vezes pode sobrar, às vezes não. O que acontece? Depois a gente vai ver domínio, contradomínio e imagem, aí vocês vão entender uma coisa também. Que o conjunto P, ele é considerado contradomínio, é o conjunto dos contradomínios. Quem domina é o conjunto A. O conjunto do domínio da função, que a gente chama, é esse aqui, da onde parte. Quem manda na relação? Quem manda na relação? É Pedro ou Ana? Quem vive em função de Ana? É o Pedro. Então, quem manda na relação é a Ana. Pedro vive em função de Ana. Então, Ana manda na relação. Pedro obedece. Pedro só faz o que Ana manda. Não é assim? Então, o que acontece? Aqui temos o quê? O conjunto domínio. E aqui o conjunto contradomínio. O contradomínio, ele pode ter o quê? Elementos sobrando. Pode ter, que nem, por exemplo, qual que é o domínio lá na empresa que a gente falou? O domínio é o cargo. O cargo que manda o salário. O cargo que fala qual salário vai ser. Não é o salário que fala qual cargo. Tá? Quem fala qual vai ser o salário é o cargo. O cargo fala assim, cargo de diretor quanto quer? 25 pau. Cargo de porteiro quanto quer? 1.250. Não sei, o salário talvez seja esse. Então, o que acontece? Quem mandou no salário foi o cargo. O cargo falou, eu cobro tal valor
para desempenhar minhas funções. Então, mas pode sobrar salários. Só que não existe cargo que vai ser competente o suficiente para ter aquele salário. Não adianta eu pagar. Existe um salário de 35 mil, mas não existe um cargo. Então, o salário existe, mas não existe o cargo. Então, aqui sobraram elementos aqui. No B. No contradomínio, sobra. No domínio, nunca sobra. Não pode sobrar elementos. O domínio sempre tem que estar representado. Então, quem manda na relação é o domínio. Quem obedece é o contradomínio. No contradomínio, os elementos que são que são correspondentes ao domínio, que são o espelho do domínio, eles são chamados de conjunto imagem. Isso aqui é chamado de conjunto imagem. A gente chama de imagem de F, imagem da função. Esse conjunto aqui, maior, a gente chama de contradomínio da função. E esse aqui, a gente chama de domínio da função. Tá? Então, você tem o quê? O domínio da função. Você tem a imagem da função. Imagem. Aqueles salários que existem, que são o quê? O espelho dos cargos. Cada cargo tem aquele salário. Então, é a imagem. E o contradomínio é todos os salários que eu posso pagar. Eu posso pagar quantos salários eu quiser. Tá? Então, às vezes sobra, às vezes não. Às vezes não dá. Às vezes só tem aquela quantidade de salários mesmo, não tem como eu pagar mais ou menos. É só aquilo. Então, o próprio conjunto imagem, o próprio conjunto, o contradomínio da função é a imagem da função ao mesmo tempo. Então, o conjunto A e o conjunto P, ele só tem aquela quantidade de elementos fixa mesmo. Não tem como expandir, não... é aquilo mesmo. Tá? Isso a gente vai ver em exemplos e vai ficar bem mais fácil. Então, eu mostrei para vocês uma relação de função. Vou mostrar um contra-exemplo, 2 contra-exemplos, que é o quê? A relação 2. A relação 2, ela fala do x, y, que eu falei para vocês, pertencente à relação A, conjunto A com o B, relacionando o conjunto A com o B, tá o quê? Que os elementos y que pertençam a B, o elemento y que pertence a B, seja o quê? 2 vezes o elemento x. Então, cada elemento y é igual a quê? 2 vezes o x. Então, o elemento A, o elemento 0 do conjunto A, o 0. Quanto que é 2 vezes 0? 0. Quanto que é 2 vezes 1? 2. E quanto que é 2 vezes 4? 8. 8 está no contradomínio aqui, no B, nesse conjunto B que é chamado contradomínio? Não, não tem. O 8 não tem. Então, isso não pode ser uma função. Por que não pode ser uma função? Porque o domínio da função, que é o D, o F aqui, ele não tem o quê? O elemento 4 sendo espelhado lá no B. Então, o que acontece? É aquele caso de um aluno chegou na sala, não tem carteira para sentar. Então, não pode. O aluno tem que sentar. Tem que ter uma carteira para ele sentar. Então, ele chegou, ó, o aluno chegou e cadê a carteira? Não tem. Nenhum aluno pode sentar em 2 carteiras e cada aluno só tem que ter uma carteira. E cadê a carteira desse aluno? Ele ficou sem. Então, isso aqui não é uma função. Terceira relação. Terceira relação que não é função. Para ordenado x, y, tal pertencente à relação A por B, tal que y ao quadrado, quer dizer, os elementos de B ao quadrado é igual a x. Então, eu tenho o quê? Elemento de B ao quadrado. Pega o primeiro elemento, vai. O menos 1. Menos 1 de B. Menos 1 de B. Ele tem elevado ao quadrado, quanto dá? Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Aqui deu certo. Mas 1 elevado ao quadrado também dá 1. O que está mostrando aqui? Está mostrando que o elemento 1 do conjunto A, ele está tendo correspondência tanto no menos 1 do elemento B, quanto no 1 do conjunto B também. Então, significa o quê? Um aluno está ocupando 2 carteiras. Um aluno com 2 carteiras, ele põe uma carteira do lado da outra e senta. Um cargo está tendo 2 salários. Não pode. Não é função. Já está errado aqui. Um cargo com 2 salários. Isso não funciona. O elemento 4 do conjunto A, ele tem correspondência no 2 do elemento B. Tá certo, o conjunto B.
precisa estar certo, porque 2 ao quadrado, 4. Aqui, 0 ao quadrado, 0. Mas o 1 aqui fez com que essa relação não fosse função. Aqui, o 4 sobrando fez com que essa relação não fosse função. Então, vamos lá. Temos um exemplo aqui. Com uma função f de a em b, função f de a em b. É dessa forma que a gente exemplifica em matemática, tá? Com a formado pelos elementos menos 2, 0, 1, 3, e b formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 9 e 10, com cada elemento x de a, cada elemento x pertencente a A, estou fazendo uma correspondência. Cada elemento x pertencente a A, ao seu quadrado y pertencente a B. Então, vou pegar o quê? A lei de formação dessa função é o quê? É y vai ser igual ao quê? A x ao quadrado. Todos os elementos y serão iguais a x elevado ao quadrado. Quem domina a função? A função não é de a em b, quem domina a função é a. Quem é o domínio da função? Conjunto A. Conjunto A é o quê? É um df. É o domínio da função. Certo? Quem é o contradomínio da função? O contradomínio da função é o conjunto B. A imagem da função. Quem é o conjunto imagem da função? São os elementos y, né? São os elementos que vão estar aqui em B, que vão satisfazer essa lei aqui de formação da função. Então, vamos lá, vamos pegar assim, vamos achar o conjunto imagem dessa função. O conjunto imagem vai ser formado aqui. Eu vou substituir os valores de A dentro dessa lei de formação da função. Então, eu tenho o quê? F, primeiro elemento de A, menos 2. F de menos 2. Vou substituir aqui, ó. É igual ao quê? A menos 2 ao quadrado. Quanto que é menos 2 ao quadrado? 4. O primeiro elemento aqui, ó, da imagem é 4. Então, menos 2 tem correspondência em 4 ali, né? Vamos lá. F de 0. 0 ao quadrado. Quanto que é 0 ao quadrado? É igual a 0. Então, 0 ao quadrado igual a 0. Segundo elemento do conjunto imagem. Vamos para o terceiro elemento. F de 1. Quanto que é 1 ao quadrado? É igual a 1. Então, 1 tem correspondência aqui em 1. Vamos ao quarto elemento. Quarto elemento do conjunto domínio. Qual que é? Conjunto A. 3. 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É igual a 9. Então, temos aqui. Qual que é o conjunto imagem dessa função? O imagem da função é igual ao quê? Vamos colocar aqui. O conjunto imagem da função vai ser formado pelos elementos que eu achei através da lei de formação, né? Substituindo os valores de x, que é o conjunto domínio, nessa lei. Qual que foram os elementos? Foram 0, 1, 4 e 9. Sobraram elementos no contradomínio? Sobraram. Isso impede de ser uma função? Não. Continua sendo uma função? Continua. Sobraram elementos lá no domínio? Não. Nenhum. E não pode sobrar. Teve elemento no domínio que teve 2 representantes no contradomínio? Não. Só teve um. Só o 2 só tem o 4 mesmo. O 0 só tem o 0 mesmo. O 1 só tem o 1 e o 3 só tem o 9. Então, isso é uma função. Tá? Então, eu tenho o contradomínio, o domínio e a imagem da função. E aqui são os elementos que formam essa imagem da função. Então, o conjunto imagem de uma função, ele está sempre contido no contradomínio da função. O conjunto imagem está sempre contido no contradomínio da função. Ele faz parte do contradomínio da função. Às vezes pode acontecer do contradomínio e o conjunto imagem serem a mesma coisa. Mas isso não impede essa afirmativa, porque todo conjunto está contido dentro dele mesmo.
Isso não contradiz a lei de formação baseada na teoria dos conjuntos. Então, se eu tivesse o conjunto B formado apenas pelos elementos 0, 1, 4 e 9, o conjunto contra domínio seria, né, o conjunto B formado só por esses elementos aqui, ó, 0, 1, 4 e 9, o contradomínio qual seria? Né? Seria o próprio conjunto B. O conjunto imagem seria o próprio conjunto B também. Mas, o que eu afirmei anteriormente, que o conjunto imagem, ele é o imagem de E, né? O imagem de E está contido no contradomínio de F, isso fica valendo, não importa como. Não importa se o conjunto B tem mais elementos ou não do que a imagem, tá? Porque todo conjunto está contido na empresa, mesmo que o conjunto B seja formado apenas pelos elementos 0, 1, 4 e 9, tá?